Eu sempre soube que a convivência com a família do João seria um desafio. Desde o início do nosso namoro, a presença da minha sogra era um tanto intensa. Dona Célia não gostava de perder o controle e, para ela, seu filho era um pedaço inalienável de sua vida. Eu entendia, respeitava até, mas às vezes eu sentia que meu espaço era constantemente invadido. E as indiretas, gente? Ai, as indiretas. Sempre tão sutis que pareciam pingos de veneno. Não passavam despercebidas. Porém, com o tempo, desenvolvi uma espécie de diplomacia emocional. Aprendi a sorrir e a concordar com aquilo que, no fundo, não fazia diferença. Era uma dança delicada. João sempre me dizia: Amor, ela é difícil, mas é a minha mãe. Não liga. Eu não ligava mesmo. Até aquele dia. João e eu decidimos, depois de 5 anos de casamento, que estávamos prontos para dar o próximo passo: ter filhos. Eu fiquei animada, nervosa também, mas era uma felicidade genuína que fazia meu coração acelerar só de pensar. Naquela tarde, quando estávamos almoçando com a família dele, João mencionou sem cerimônia: A gente está pensando em ter filhos. O garfo de Dona Célia parou no ar. Foi rápido, mas eu notei. O olhar dela cortou a mesa e pousou em mim, analisando, julgando, pensando. Filhos? Ela repetiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, é mesmo? João, sem perceber o clima, continuou empolgado. Sim, mãe, estamos planejando começar logo. Dona Célia não disse mais nada durante o almoço, mas quando fui para a cozinha ajudá-la a lavar a louça, ela finalmente despejou o que vinha guardando. E você acha que isso vai dar certo? Fiquei confusa. Como assim? Ela me olhou direta. Você sabe, filhos com o sangue do meu neto misturado com o seu? Foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Eu sabia que ela não simpatizava comigo desde o início, talvez pela minha personalidade, talvez pela forma como amava o João de maneira diferente da dela, mas eu nunca imaginei que a cor da minha pele ou a minha origem fosse o motivo de tanto desgosto. Desculpa, dona Célia, mas o que exatamente a senhora quer dizer com isso? Perguntei, sentindo meu tom endurecer. Ela suspirou, colocando o pano de prato sobre a pia. Eu só acho que vocês deviam pensar bem. Misturar famílias assim nem sempre dá certo. É pro bem de vocês e da criança. Naquele momento, todas as vezes que eu sorri para não criar problema, que engoli comentários maldosos e engoli a seco as críticas veladas, pareceram explodir dentro de mim. Dona Célia, eu comecei tentando manter a calma. O amor que João e eu sentimos é mais forte do que qualquer coisa que a senhora acha. Se a senhora não consegue enxergar isso, não será um problema nosso. Deixei a louça pela metade e voltei para a sala. Não consegui esconder o que havia acontecido de João. Ele ouviu tudo com uma expressão de incredulidade, que no fundo me confortava. Ele ficou do meu lado, como sempre fez, mas dessa vez com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Se minha mãe não aceita quem você é, ela não vai ter espaço na nossa família, ele disse. A frase me doeu, não porque eu quisesse distanciar João da mãe, mas porque sabia que dali em diante as coisas mudariam para sempre. Depois daquele almoço, a relação com Dona Célia ficou ainda mais complicada. Ela não fazia questão de disfarçar o descontentamento. As visitas, que antes eram frequentes, tornaram-se breves e intensas. Mesmo quando tentávamos conversar sobre outros assuntos, algo no ar ficava pesado, como se houvesse uma parede invisível entre nós. Mas o que me surpreendia era o restante da família. Ninguém dizia nada. Os cunhados, os tios, os primos, todos preferiam ignorar a situação, fingindo que não percebiam as faíscas que saltavam no ar, exceto o pai do João, o seu Antônio, que uma vez num canto me disse baixinho: Não liga pra ela, minha filha. No fundo, a Célia tem medo, só que o medo dela aparece na forma errada. Medo? Medo do quê? De que a família dela fosse manchada? De que eu, com a minha pele escura e meu cabelo crespo, fosse uma ameaça para a perfeição que ela imaginava para o futuro dos netos? Apesar de tudo, seguimos firmes no nosso plano. Fizemos exames, começamos a preparar a casa e até tínhamos um quarto separado, que seria o quarto do bebê. O João estava radiante e eu também, apesar do peso que sentia nas costas. Certo dia recebi uma ligação da minha mãe. Ela sempre soube das dificuldades que enfrentei com a família do João, mas eu tentava poupá-la dos detalhes mais dolorosos. Filha, você está bem? Ela perguntou. Estou, mãe. Por quê? Eu só queria saber.
Você tem uma força que às vezes me preocupa. Não precisa carregar tudo sozinha, sabe? Minha mãe era assim, tinha um sexto sentido para quando eu estava no meu limite. Eu não quis preocupá-la mais, então desconversei. Mas à noite, enquanto João e eu estávamos deitados, senti uma angústia subir. Amor, você acha que a gente está sendo egoísta? Eu perguntei. Egoísta? Por quê? Por querer ter filhos, mesmo sabendo que a minha mãe vai complicar tudo? Ele se virou na cama e me olhou sério. Egoísmo seria desistir dos nossos sonhos por causa dos preconceitos dela. Aquela frase foi como um conforto, mas também um lembrete de que estávamos indo contra uma maré forte. E essa maré ficou ainda mais turbulenta quando descobri que estava grávida. A alegria foi imediata. Fizemos o teste juntos e o João ficou tão emocionado que saiu pulando pela casa. Era como se todo o resto tivesse desaparecido e por algumas horas o mundo parecia perfeito. Decidimos contar para a família dele numa reunião de domingo. Não porque eu achava que seria bem recebida, mas porque era o certo a fazer. Quando anunciamos, João segurando a minha mão com força, os olhares na mesa se dividiram. Uns sorriram tímidos, mas a dona Célia ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ela levantou-se da mesa, pegou um copo d'água e, sem olhar para nós, disse: "Espero que vocês saibam o que estão fazendo." João não se segurou. "Mãe, chega! Qual é o seu problema? Você não está feliz por nós?" Ela virou-se com aquele olhar gelado que eu já conhecia tão bem. "Não é questão de felicidade, João. É questão de pensar no futuro dessa criança. Você sabe como o mundo é. Não vai ser fácil para ela." Eu percebi que aquilo era uma desculpa. Não era preocupação genuína. Era o preconceito disfarçado mais uma vez de uma falsa proteção. Então, pela primeira vez, eu decidi enfrentar de cabeça erguida. "Dona Célia, o mundo só será difícil para o meu filho ou minha filha se as pessoas ao redor dele escolherem fazer disso um problema. Eu esperava que a senhora fosse alguém que estaria ao lado dele e não contra." A sala ficou em silêncio. Eu senti as mãos de João apertarem as minhas. Ele estava comigo, mas o ambiente parecia suspenso no tempo, como se todos esperassem a reação dela. Dona Célia deu um meio sorriso sem humor. "Veremos." Ela saiu da sala, deixando todos desconfortáveis. Nos meses seguintes, fiz o que podia para me concentrar no que importava: a minha gravidez, meu casamento e minha saúde. Evitei encontros com ela o máximo possível. O João insistiu em conversar com a mãe algumas vezes, tentando fazer enxergar o que estava em jogo, mas sempre voltava frustrado. "Ela simplesmente não quer mudar, amor." A grande reviravolta aconteceu quando o bebê nasceu. Era uma menina, nossa pequena Lúcia. Quando a seguramos pela primeira vez, senti que todo o esforço, toda a dor e cada lágrima que derramei valeram a pena. João chorava mais que eu e parecia que o mundo inteiro tinha desaparecido, deixando apenas nós três naquele momento. Quando Dona Célia veio nos visitar no hospital, confesso que fiquei tensa. Ela entrou, olhou para o berço e ficou em silêncio por longos segundos. Depois aproximou-se e encarou Lúcia. "Ela é linda", disse quase num sussurro. Eu não sabia se era um gesto sincero ou apenas mais uma máscara, mas naquele momento decidi que não importava. Eu não precisava da aprovação dela. Tudo que eu precisava já estava ali, nos meus braços. O tempo dirá se Dona Célia será capaz de mudar. Eu espero que sim, porque a Lúcia merece crescer cercada de amor e não de preconceito. Mas se ela não mudar, sei que estaremos bem, porque a força que construímos é maior do que qualquer barreira que possam tentar erguer. Enquanto João e eu olhávamos nossa filha naquela noite, soube que o ciclo de dor e resistência terminava comigo. Nossa família seria diferente, e isso por si só já era uma vitória. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, eu preciso te dizer uma coisa. Essa situação toda com a Dona Célia é pesadíssima. Porque vamos combinar, não tem justificativa nenhuma para o que ela está fazendo. Esse comportamento dela não é preocupação com o neto, não é proteção de mãe, é racismo. E racismo é inaceitável e ponto. Não importa se vem dela, do vizinho ou de qualquer outra pessoa. Eu fico muito revoltada por você ter que lidar com isso, sabe? Porque no fundo é uma tentativa de te desvalorizar, de dizer que você não é boa o suficiente para ser a mãe dos netos dela. Só por causa do quê? Por causa da cor da sua pele? Isso é cruel, é violento. Mesmo que ela disfarce com aquelas falas sutis que a gente bem sabe o que significam. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez te acalme. Ela não tem o poder sobre a sua vida ou sobre a vida da Lúcia. A base que importa, a base de verdade, é você e o João. Vocês estão construindo algo bonito,
que é muito maior do que o preconceito dela ou de qualquer outra pessoa. Agora eu vou ser bem direta. Ela precisa entender que o que ela tá fazendo não é só um desrespeito, é racismo. E racismo não é opinião ou jeito difícil de ser. É uma escolha errada e vergonhosa. Na verdade, é um crime. Se ela não tá disposta a rever isso, aí quem tá perdendo é ela. Porque, sinceramente, quem não aceita o amor de uma família tão bonita quanto a de vocês é que tá falhando como ser humano. Eu acho muito importante que o João continue firme nisso. Ele tá do seu lado, mas ele também precisa ser claro com a mãe dele sobre o que é aceitável e o que não é. Porque não dá pra passar pano para racismo, mesmo que venha da mãe dele. Se ela quiser participar da vida da Lúcia, ótimo. Mas ela tem que saber que isso só vai acontecer se for com respeito a você, a sua filha e a história de vocês. E sobre aquela desculpa delas de ai, o mundo vai ser difícil para essa criança, ai, amiga, por favor, fala sério. A dificuldade vem justamente de pessoas como ela, que perpetuam preconceitos em vez de lutar contra eles. O mundo só melhora se a gente ensinar as próximas gerações a serem diferentes. E quem vai fazer isso? Você, o João e a Lúcia. Então, assim, fica firme. Mas saiba que você não precisa tolerar nada disso para manter a tua paz. Racismo não se contorna, amiga. A gente enfrenta. Porque só assim a mudança vem. E pelo que vejo, você já tá fazendo isso com muita dignidade e força. Você é incrível e a Lúcia tem muita sorte de ter você como mãe, eu tenho certeza. Por hoje eu fico por aqui. Deixa aí a sua opinião sobre a história, dá um joinha para ajudar no fortalecimento do canal e se inscreva se você não for inscrito. Beijo, beijo, tchau, tchau!